Eu também quero fazer um travesseiro. Doutor Marcelo, existe alguma posição, algum jeito para botar uma criança pequenininha, um neném, para dormir? E quais são os riscos de fazer isso de uma maneira estabanada? Existe sim, Isabel. Isso é um detalhe muito importante, porque há muitos anos, inclusive, aqueles um pouquinho mais velhos vão se lembrar, era muito comum que nós colocássemos as crianças para dormir de bruços, né? Posição gostosa, tranquila, a criança dormia bem. Mas o que se viu de uns tempinhos para cá foi o seguinte: o risco da criança ter algum tipo de acidente, por exemplo, a criança se sufocar, né, a criança não conseguir respirar direito durante o sono, se dá muito maior com a criança de bruços. Então, o que a gente recomenda, principalmente da década de 90 para cá, é uma campanha muito forte, inclusive fora do Brasil, é que a criança seja colocada para deitar sempre que possível de costas, quer dizer, com a barriguinha para cima, né? Na pior das hipóteses, quiser colocar ela de lado, tem que ficar muito atento para a gente colocar um apoio na criança para que ela evite virar de bruços. Então, o ideal é colocar a criança de costas e dormir com a carinha virada para cima, né? Claro, se a criança vai dormir depois de mamar, principalmente o bebezinho, nós estamos falando, gente, de crianças até os 4 meses de idade, né? Quando esse risco é maior. Geralmente a criança depois dos 5, 6 meses, ela já tem uma facilidade melhor para se virar, para respirar melhor, até se ela acordar, se ela engasgar, por exemplo, ela consegue acordar, ela consegue chorar, e o bebezinho pequenininho muitas vezes não consegue. Então nós estamos falando de uma criança de mais ou menos até os 4 meses de idade, né? Então, o que acontece? A orientação é que essa criança durma sempre com a cabecinha para cima, né? E o que eu estava dizendo, se a criança tiver acabado de mamar, é sempre importante que nós nos certifiquemos que ela tenha arrotado, né? Se você tiver dúvida, deixa a criança lá no colo, com a perninha esticada, uns 20 minutinhos, para ter certeza que ela não vai ter aquela quantidade de ar bastante grande no estômago e depois, quando ela deitar, ela possa regurgitar com mais facilidade. Então, a grande orientação é: esqueçam a posição de deitar de bruços e, muito importante, principalmente na criança até os 4 ou 5 meses de idade, que ela deite sempre com as costinhas para o berço. Por falar em berço, também é muito importante nesse sentido que, ao escolher o berço da criança, nós não escolhemos um berço com um colchão hipermacio. Mas a gente sabe que os berços para bebê são os colchões um pouquinho mais firmes, mais duros, né? Exatamente para evitar que a criança fique muito afundada no berço e eventualmente possa até se sufocar. Pode parecer exagero, gente, mas não é, né? Tanto que uma das recomendações que a gente faz isso no consultório é que jamais deixe a criança dormir junto com os pais. Em primeiro lugar, que a cama dos pais geralmente é mais macia. Quando um pai deita de cada lado, a cama se desequilibra. E a criança faz o quê? A criança acaba caindo naquele buraco que fica no colchão. Durante a noite, gente, o adulto se mexe bastante. Isso não é lenda, eu já vi acontecer, né? Pais que chegam de madrugada, né, com a criança passando mal, porque um deles, sem querer, rolou para cima da criança e sufocou a criança, né? Então, é trágico, né? Mas é verdade. Então, todo o cuidado com o sono da criança é importante. Então, repetindo, criança tem que dormir sozinha, né? No seu bercinho, no começo, nos primeiros meses, é importante que ela durma ou no bercinho ou no carrinho ao lado dos pais, para os pais poderem observar a criança, mas separado dos pais, né? Segundo, que a gente não coloque ela num colchão de água, né? Aquele colchão extremamente macio. Terceiro, que ela durma com as costinhas para trás, com a cabecinha para cima, então virada para cima. E uma coisa importante também, para evitar qualquer risco de sufocamento, por exemplo, é não deixar que a gente entupa o berço com bichinho de pelúcia, com brinquedos muito moles, porque não adianta, gente, isso pode cair sem querer na cabeça da criança. Imagina uma criança de 2 meses, se ela tem força para tirar aquilo,
né? Mas a criança pode se mexer e esse mexida da criança pode ser suficiente, por exemplo, para um lençol ou um cobertor vir na cabecinha dela. E aí quem vai tirar, gente? Né? Então, percebe-se que o preparar a criança para dormir é fácil, mas a gente precisa ter alguns cuidados importantes para evitar que nós tenhamos surpresas desagradáveis. Então, o bercinho deve ser um lugar tranquilo, limpo de objetos ao redor da criança, né? Um ambiente sempre muito tranquilo, né? Se quiser colocar, o pessoal pergunta, pode colocar uma musiquinha para a criança? Pode, com certeza. Móveis em cima do berço é muito importante, móveis de cores vivas, ou mesmo móveis com variações de preto e branco, mas em termos de faixas, de listras, tudo isso estimula muito a visão da criança. Ok? Gente, é o meu, mas acabei em cima. É o seu.